Vamos ver aí quem já tá chegando. Uau! Hoje temos a Vera. Nossa, hoje eu tenho a honra de ter a Kelly, a pastora Kelly lá de Sarandi, minha amiga, companheira de moto. A Tere, a Elzira, a Vera. Eu já quero dizer um oi aí para todo mundo. Quero dizer que essa é a live Nós na História. Toda terça-feira, 21h57 aqui no Instagram. E na quarta-feira, 7h30 da manhã, cedinho, né? Já está disponível a live na íntegra lá no YouTube. Tem pessoas que me dizem que não tem Instagram, não tem problema, você pode até, eu te convido, né? Que a gente aí motive, incentive umas às outras e os amigos aí que estão acompanhando a participar aqui, pois a live, né? Legal, a gente interage. A minha tia Clema já tá aí, né? Minha Dinda, Alicia, quase de mala pronta, né? Quase mudança pronta, né, tia? Alicia, tem mais gente aí chegando. Boa noite para todo mundo. Então, como eu tava falando, né? Vamos tentar assim motivar as amigas, os amigos pra gente, né? Entrar aqui no Instagram, porque a live nos proporciona esse momento aqui, né? De interação. Mas quem não tiver Instagram, depois ela vai ficar disponível lá no YouTube, tá? Então amanhã cedinho, 7h30 da manhã, já tá lá no YouTube. Eu quero dizer que o Nós na História, através do Nós na História, eu quero te ajudar a entender a Bíblia e também a conhecer o autor da Bíblia, Deus. Gente, é de se pensar que Deus não teria o trabalho de nos deixar um livro como a Bíblia se ele não tivesse um propósito maior, né? E o propósito de Deus é exatamente se revelar a nós, né? Através das mensagens, dessas histórias, desses personagens. De alguma maneira, Deus aí, né? Através desses personagens, quer que nós nos identificamos, quer se revelar a nós de alguma forma, né? E eu quero te ajudar então a entender, porque às vezes a gente ouve isso. Pessoas que dizem, eu não consigo entender a Bíblia, ou eu leio e eu desisto porque eu não entendo. Então, Nós na História está aqui para te ajudar a entender a Bíblia. E aqui nas lives no Instagram, faz em torno aí de umas 8, 9 semanas, acho que a gente tem começado aqui as lives. Mas lá no YouTube já faz em torno de 6 meses que toda semana tem uma história lá disponível para você acompanhar já vários personagens da Bíblia. Uma boa noite aí para todo mundo que foi chegando, né? Foi passando aqui, eu não fui mais vendo. A Kátia, a Mary, a minha mãe Lineuza. Tem mais gente aqui, Nides, entrando, né? Boa noite para todo mundo. E hoje, então, eu estava falando durante o dia e eu coloquei aí no feed, no Insta e postei, né? Sobre essa live e que seria uma mulher. Então, a gente já sabe que a nossa personagem hoje é uma mulher. E eu quero dizer para vocês que essa mulher, ela faz o papel aqui da protagonista da história. Mas eu vou dar mais uma dica para vocês, que ela, na verdade, quem atua com ela nessa história é o maior protagonista de toda a Bíblia, o próprio Jesus. Então, é uma mulher que a história se desenvolve junto com Jesus. Então, se Jesus aparece na história, estamos falando do cenário do Novo Testamento. Vou dar mais uma dica, se alguém aí quer dar um palpite e arriscar. Olha aí, a Verena entrou, o Luiz, meus primos lá da Grande Porto Alegre, a Tânia, todo mundo é bem-vindo aí. E eu quero dizer, então, eu estava falando, né, algumas dicas. É uma mulher que contracena, digamos assim, com o próprio Jesus. Então, nós estamos no Novo Testamento. E essa história nós encontramos no livro de João, no capítulo 4. Agora, aí, quem é acostumado a ler a Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4, dos versículos 1 a 42, nós encontramos essa história, a história dessa grande mulher. E eu quero dizer para vocês que assim como lá na história dos 2 cegos de Mateus 9, os 2 cegos não tinham nome, eu vou dizer para vocês então, já que ninguém arriscou aí colocar, que a nossa personagem de hoje é a mulher samaritana.
E que samaritana aqui, gente, não é o nome desta mulher. Esta mulher, na verdade, ela fica nessa história no anonimato. É uma história que envolve uma mulher, tem uma grande importância essa história na Bíblia, mas não é revelado o nome dessa mulher. Samaritana é porque ela era de Samaria, é o lugar de onde ela era. Então, é uma história da mulher samaritana. Ali a Dani botou agora, a mulher samaritana. Isso aí. Então, eu quero já começar a contar para vocês que Jesus, ele estava indo com os seus 12 discípulos para Jerusalém, para as festas religiosas em Jerusalém. E ele tinha alguns caminhos que ele podia fazer. Ele podia ir pela costa do mar, ele podia ir pelas margens do Rio Jordão, ou ele poderia passar por Samaria. Só que judeu nenhum iria passar por Samaria, porque existia uma rixa, muito antiga entre judeus e samaritanos. Os judeus e os samaritanos não se davam, eram inimigos, nem se falavam. Então, judeu nenhum iria passar por Samaria para chegar em Jerusalém. Mas Jesus passou por Samaria, gente, porque Jesus, afinal de contas, ele veio para todos de uma maneira igual. Então, Jesus com certeza não deixaria de passar por Samaria. E eu quero contar para vocês aqui, olha, Leila entrou aí também, gente, sejam todos bem-vindos. Eu quero contar aqui para vocês sobre essa rixa, dos judeus com os samaritanos. Isso vem de centenas e centenas, de anos antes dessa história acontecer aqui. E para quem está acostumado aqui com nós na história, já me ouviu falar na história de Neemias e de Salomão, sobre um cenário histórico. E você que está chegando aqui pela primeira vez, eu te aconselho a depois procurar essas histórias lá no YouTube e você, ou aqui mesmo no Instagram, você então entender esse cenário histórico, que essa rixa entre os judeus e Samaria, lá quando eu contei para vocês que as 12 tribos de Israel foram divididas, eu queria até, se alguém lembra aí do que eu estou falando, coloca um joinha, dá aí um sinal de fumaça, gente, que vocês lembram que eu falei que essas 12 tribos foram divididas e elas ficaram 10 tribos no Reino do Norte e 2 tribos no Reino do Sul. E eu não contei para vocês naquela história, porque ia ficar melhor nessa história aqui, que Samaria foi por um tempo a capital desse Reino do Norte. Olha aí, a Kátia está dizendo que lembra da história. Então, esse cenário histórico é importante a gente lembrar para entender por que essa rixa entre os judeus e os samaritanos. Então, naquela ocasião da divisão, numa época, Samaria ficou como capital do Reino do Norte, sob o comando dos assírios. E então eles tiraram os judeus de Samaria, levaram como escravos, e o povo estrangeiro veio habitar Samaria. Então os samaritanos não eram um povo de sangue judeu, eram estrangeiros que estavam então habitando na terra dos judeus desde a época aí dessa divisão de reino do poder dos assírios sobre Israel. E o que aconteceu aqui é que alguns leões, lá naquela história, alguns leões começaram a aparecer em Samaria e comiam as pessoas. E o povo estrangeiro que estava ali começou a ficar apavorado, procurou o rei da Síria e disse para o rei que acreditava que era algo sobrenatural que estava acontecendo, que deveria ser alguma coisa que o Deus, dos judeus não estava gostando da presença desse povo ali inimigo, estrangeiro, na área deles. E Samaria era uma terra muito produtiva, conta a história. E esses leões era algo meio sobrenatural. Então, o rei da Síria, ele ouviu um conselho e decidiram enviar, então, sacerdotes, hebreus para a região de Samaria, para então ensinar para esses estrangeiros quais eram os costumes, as doutrinas, os princípios dos judeus, e o que na verdade, gente, não deu muito certo. Por um certo tempo, esses estrangeiros seguiam os costumes, e desses sacerdotes que passaram por esse cenário histórico, tem nomes aí muito conhecidos e importantes, eu não vou falar nenhum aqui,
porque eles serão com certeza personagens aqui nos próximos Nós na História. Então eu quero só dizer para vocês que é muito importante quando a gente compreende esses cenários, a relação depois, né? O quebra-cabeça começa a ficar, né, montadinho aí na nossa cabeça mesmo. Então, essa rixa dos samaritanos com os judeus vem desde lá daquela época. E aqui, nesse cenário, Jesus, então, ele passa por Samaria. Então, eu quero dizer para vocês que, daquela época, não teve muito sucesso a tentativa do povo estrangeiro seguir, né, com os costumes dos judeus. Então, eles acabaram ficando nessa rivalidade e Jesus aqui, ele diz, quem mais está entrando aí? A Nice, a Sheila. Se nós observarmos lá no capítulo 4 e no verso 4 de João, tem uma frase lá que diz, é necessário passar em Samaria. Quando Jesus ele exerceu o ministério dele aqui na terra, é importante a gente lembrar que Jesus exerceu esse ministério com o poder de Deus, o seu Pai. E Jesus e Deus é uma pessoa só. Quando a gente fala na Trindade Divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, na verdade, né, a gente pensa assim muitas vezes 3 pessoas, mas é um 3 em 1, né? Então, Jesus, sobre o poder de Deus, e Deus que tem esses atributos ele é onipresente, ele está em todo lugar, ele é onipotente, ele tem todo poder, e ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Então, Deus preparou que Jesus iria passar por Samaria. Então, Jesus e os seus discípulos chegaram num local chamado Sicar, que era próximo de terras que Jacó provavelmente tinha dado para o seu filho José. E nesse local existia um poço, o Poço de Jacó. E, gente, milagrosamente, eu quero dizer para vocês, se tem alguém aqui junto na live que já, por acaso, foi para Israel, pode confirmar aí que, milagrosamente, esse Poço de Jacó, ele existe até hoje lá nesse lugar. Né? Então, para quem vai lá, eu agora, gente, confesso que estou despertando essa vontade de conhecer Israel, sim. Então, quero dizer aí, a Patrícia Bica, tudo bem? Seja bem-vinda! Quem mais? Ela tá mandando coraçãozinho. Quem mais entrou depois? Gente, todo mundo seja bem-vindo aí. Então, a nossa personagem hoje é a mulher samaritana. A gente entendeu um pouquinho dessa rivalidade entre os judeus e samaritanos. E Jesus chegou nesse lugar, desse Poço de Jacó. Jesus deu um jeito, gente, de despachar os discípulos. Todos os 12 discípulos foram comprar comida em Samaria. Jesus ficou sozinho ali no poço. Interessante que cada vez que Jesus queria ficar sozinho, geralmente era ele que se afastava dos discípulos. E aqui nessa história, claro que foi tudo, né, planejado por Deus, Jesus fica ali nesse Poço de Jacó sozinho. E ao meio-dia vem a mulher samaritana para tirar a água do poço. Eu quero aqui fazer um geral, tá, gente? Eu vou fazer uma geral dessa história e depois nós vamos voltar e pontuar algumas coisas da história. Mas para a gente ter uma noção geral, que essa mulher chega no poço, ela tá tirando água e Jesus pede água para ela. Dá-me água. E ela disse para Jesus, eu sou, né, como o senhor sendo judeu pede água para mim que sou samaritana. Por quê? Judeu e samaritano não se falava. Quanto mais ainda com mulheres, né, gente? Que também mulher naquela época, né, não era muitas vezes nem contada. Quem mais entra aí? Nayara, a Adriele, que todo mundo sejam bem-vindos. Então, Jesus estabelece esse diálogo com a mulher. É porque essa mulher não sabia que aquele encontro ali, era só ela que não sabia que já estava programado. Tudo estava programado, né? Só ela que não estava sabendo. Então, quando Jesus pede água, Jesus quer estabelecer esse diálogo com ela. Aí ela diz que ele é judeu, como ele está conversando com ela? Aí ele diz para ela que se ela soubesse, né, se ela tivesse o dom de Deus e soubesse quem ele era, ela que pediria água para ele e ele lhe daria uma água viva. Eu acredito que até então essa mulher, ela era esperta, gente. Ela começou a ver que tinha algo aí, né, diferente nessa situação, nessa história. Então foi quando ela pede para Jesus, como se você não tem balde, se você não tem corda, como é que você vai me dar essa água? Mas ela expressou que ela queria essa água viva,
Porque na cabeça dela, gente, se ela recebesse uma água que fosse saciar a sede dela para sempre, ela não precisaria mais estar vindo ali, naquele poço, todos os dias. A gente já vai chegar lá. Então Jesus segue, né, a conversa com ela, dizendo então que ele pode dar essa água viva para ela, mas que então ela teria que ir buscar o seu marido. E foi quando ela disse para Jesus que ela não tinha marido. Jesus então disse para ela assim: realmente você não tem marido, você já teve 5 maridos, mas o que você tem agora não é seu marido. Então ela olhou para Jesus e disse: eu vejo que o Senhor é profeta. E eu quero chegar até aqui e que a gente faça agora, né, algumas observações, que a gente note algumas coisas aqui nessa história. Primeiro, era o costume da época que as mulheres iam nesse poço tirar água de manhã cedinho. Todas as mulheres iam juntas por uma questão de proteção até, para elas estarem juntas, e elas iam cedo tirar água, uma água fresquinha e que ia ser útil para elas o dia todo, em todos os afazeres delas, né? Quem mais que está aqui? Os Jabes também, sejam todo mundo bem-vindos. Então, era o costume que as mulheres iam cedo no poço. Para essa mulher, ela estar indo no horário do meio-dia, sozinha, e era proposital, para que ninguém estivesse ali, é porque justamente a gente já percebe aí uma situação que havia. Essa mulher, ela não era aceita pelas outras mulheres. Aquele momento, digamos, social que as mulheres viviam de manhã cedinho, indo todas juntas, buscarem a água no poço e terem essa água para o dia todo, né, fazerem a comida, todos os seus afazeres, essa mulher, ela tinha que ir em pleno meio-dia, sozinha, porque ela não era aceita no grupo daquelas mulheres. Ela era, né, rejeitada. Mas por que ela era rejeitada? A gente vê aí que tem uma situação, que ela era, na verdade, uma mulher à frente da sua época. E eu quero aqui deixar bem claro que Jesus revela que ela já tinha tido 5 maridos e que o marido que ela tinha, o 6º marido, não era seu marido, né? E ela confessa, ela diz para Jesus, né, que ela não tinha marido, e ela reconhece que Jesus é profeta. Então Jesus realmente sabia, revelou a vida dela. Com certeza, em função disso, é que ela não era aceita pelas outras mulheres. Imagina, diante da sociedade que ela vivia naquela época, uma mulher que, mesmo que a história, e eu quero deixar isso aqui claro, a história não fala como que foram esses 5 casamentos anteriores dessa mulher. Pode ser que ela tenha ficado viúva de alguns, pode ser que ela tenha recebido mesmo carta de divórcio de outros. A gente não sabe o certo, porque a história não revela. Mas ela foi casada por 5 vezes e ela estava nesse 6º relacionamento, onde esse homem não era seu marido. Talvez ele não era seu marido oficialmente, pela lei da época, mas quem sabe eles moravam juntos. Também podemos imaginar que daqui a pouco, né, ela nem morava junto com esse 6º marido, talvez até poderia ser a situação de um homem casado. Nós não sabemos o certo, mas sabemos que há uma situação e que esta mulher, de certa forma, recebia socialmente esta punição de não poder pertencer àquele grupo daquelas mulheres que iam naquele poço cedinho. Então ela tinha que ir naquele horário. Mas Jesus sabia que ela estaria ali naquele horário. Então, na verdade, quando Jesus disse para ela que ele queria água, e depois no resto da história a gente vê que ela nem acabou dando água para Jesus, Jesus nem bebeu água, ele está querendo dizer que, na verdade, quem necessitava ali de água era ela, né? E não ele. Então, ela recebe, né, de Jesus essa palavra profética de que realmente, então, Jesus se revela assim para ela. E quando ela não mente para Jesus, ela diz, então, eu imagino que essa mulher, que era uma mulher à frente do seu tempo, ela começa a perceber uma situação diferente nesse dia na vida dela. Algo estava diferente ali para acontecer. Então essa mulher, Jesus continua, né, falando com ela. Ela poderia, imagina, quando Jesus mencionou a palavra marido, essa mulher poderia ter pego seus baldes de água e ter sumido da frente de Jesus, envergonhada pela situação. Não, ela com certeza percebeu que algo estava acontecendo diferente nesse dia de sua vida. E ela então confessou para Jesus, Jesus se revelou como um profeta.
E então ela disse que antigamente ali no monte adoravam a Deus, né? Agora os judeus vão para Jerusalém, tanto que Jesus estava ali de passagem para ir para as festas religiosas em Jerusalém. Então se estabeleceu ali um diálogo de Jesus e essa mulher conversando então sobre a adoração a Deus. E Jesus diz para ela que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Nós, da nossa carne, nosso ser humano, apenas carnal, realmente nós não vamos conseguir entender as coisas sobrenaturais de Deus na nossa vida. Então aqui Jesus está dizendo para ela, é através do nosso espírito, é o Espírito, né, em nós, o Espírito Santo de Deus em nós, é que nos faz essa conexão da gente conseguir entender coisas sobrenaturais e espirituais que pode acontecer nas nossas vidas e que nós devemos adorar a Deus assim, em espírito, em verdade, com sinceridade de coração, com um coração sincero, aberto diante de Deus. E na verdade Jesus quis dizer para aquela mulher que em qualquer lugar, fosse ali no poço, ou fosse lá em Jerusalém, ou aonde nós estivermos, nós podemos adorar a Deus. Então ela diz para Jesus, essa mulher diz assim, o Messias, nós estamos esperando o Messias. Olha só, gente, uma mulher que era samaritana, que existia, né, uma rixa aí antiga, como eu comentei lá no início, com os judeus e os samaritanos. Mas esta mulher, ela diz para o próprio Jesus, nós estamos esperando o Messias. E quando ele chegar, ele vai nos ensinar todas essas coisas. E então Jesus olha para essa mulher samaritana e diz para ela, eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo. Gente, eu preciso aqui dizer um uau, e um uau 2, 3 vezes se for necessário, porque para mim essa é uma das histórias mais incríveis da Bíblia realmente, porque não só essa mulher esperava o Messias, todos os judeus esperavam o Messias, só que para que a gente consiga entender esse cenário histórico, os próprios discípulos de Jesus, muitas vezes, que andavam com Jesus, perguntavam para Jesus, né? Se ele era o mestre, mestre, o Senhor é o Messias, se ele era o Messias. E Jesus sempre respondia com uma outra pergunta, o que vocês acham que eu sou? O que dizem que eu sou? E foi essa revelação de Jesus para essa mulher samaritana, a primeira vez que Jesus se revela na Bíblia como o Messias, dizendo realmente que ele era o Messias. E o que muitos até dos discípulos de Jesus e o que o povo judeu esperava é que quando o Messias viesse, ia ser assim, tipo um uau, uma mega revelação, que esse Messias seria um grande político, um homem muito influenciador, talvez ele iria se revelar assim no meio de uma praça pública. Se fosse hoje, gente, é o que eu vou fazer um eu na história. Assim, o povo imaginava que ia ter luz de LED, telão nas praças, ia ser um mega evento onde o Messias iria se revelar. E no entanto, gente, não aconteceu nada disso. A gente vê aqui Jesus de uma maneira muito simples, tanto que quando Jesus chegou em Jerusalém, chegou sentado num burrinho, né? Então ele não foi recebido como Messias. E aqui, pela primeira vez, quando ele se revela Messias, ele se revela numa maneira muito simples, num local muito simples, à beira de um poço. E para uma mulher, que na época as mulheres não eram nem contadas, e para uma mulher samaritana, que os samaritanos então nem se falavam, né, com os judeus, e uma mulher que tinha a história que tinha essa mulher. Então, gente, uau para essa mulher, uau para Jesus na história, uau para essa história, realmente. E eu quero aqui dizer então para vocês também, que nesse momento os discípulos chegaram. Quando Jesus está dizendo para ela, se revelou para ela, os discípulos chegaram. E sabe o que aconteceu com essa mulher, gente? Ela simplesmente deixou ali os baldes e tudo, porque quando Jesus ele disse que ele tinha uma fonte, né, uma água viva para dar para essa mulher, ele também comentou com ela que toda pessoa que bebesse ali da água do poço ia continuar tendo sede. Mas aqueles que bebessem dessa água que Jesus estava falando, né, uma água viva,
essas pessoas não teriam mais sede e inclusive elas próprias poderiam se tornar fonte, né? Então isso aqui Jesus está querendo dizer para essa mulher que tudo o que ela estava recebendo naquele momento de Jesus, ela também poderia passar para outras pessoas. Tanto que quando Jesus pede para ela buscar o marido dela, Jesus aqui não quer envergonhar esta mulher. Jesus quer dizer assim: traga o seu marido, traga a sua família, porque todos podem beber desta água. Não era para envergonhar aquela mulher ou o passado daquela mulher. Jesus estava ali para perdoá-la, para oferecer a água viva, que ele era a água que iria purificar, transformar aquela mulher. E ela saiu correndo, gente, entrou em Samaria. Então os discípulos chegaram, viram aquela situação de Jesus conversando com uma mulher samaritana, não questionaram. E viram aquela mulher correndo, ela deixou ali os baldes e tudo. Isso significa que ela ia voltar, gente. Se ela deixou a água dela ali, porque ela ia voltar. Ela foi correndo para a cidade e exatamente como uma fonte que jorrava, ela falou para as pessoas da sua cidade. Aí você imagina a situação, essa mulher que não podia ir no poço de manhã cedinho, só com o grupo das mulheres da cidade. Ela chega em Samaria anunciando que ela viu o Messias e que o Messias estava lá no poço. E aí, gente, vocês imaginam, né? Que deve ter pessoas que não acreditaram nela, deve ter quem zombou dela, quem disse: ah, quem é você, mulher, para dizer que você viu o Messias? Ah, fala sério que o Messias se revelou e se apresentou para você, mulher. Sabe, gente, eu não sei vocês, mas eu consigo imaginar essa mulher ouvindo muita coisa, mas assim como ela ouviu muita coisa ruim, muitas pessoas foram com ela de volta até o poço. E ali diz, a história conta que Jesus permaneceu ali por 2 dias. Tamanha foi assim, as pessoas que juntou ali e o assunto, né, tudo que fluiu de Jesus verdadeiramente como essa fonte que jorra. Então, aquele povo samaritano, que nem se falava com judeu, que ninguém, né, judeu nenhum passava por ali, mas Jesus, que veio igualmente para alcançar a todos, Jesus chegou nos samaritanos. Mas talvez Jesus e os discípulos não iriam conseguir ter esse acesso ao povo de Samaria, mas esta mulher teve acesso. Esta mulher transformada, né, pela essa fonte viva que é Jesus, ela voltou para sua cidade. Mesmo ela não estava mais preocupada se um zombar dela, acreditar ou não nela, mas ela escancarou o que estava acontecendo, que o Messias estava ali, e ela conseguiu sim, com que muitas pessoas fossem e ouvissem Jesus, e muitas vidas foram transformadas. A história fala que depois, Jesus então, depois desses 2 dias, seguiu para Galileia, e essa mulher então ali ficou, na verdade, né, naquele poço, onde de certa forma, aquele poço significava um lugar que mexia com as emoções daquela mulher, né? Aquele poço de certa forma representava um lugar de vergonha para aquela mulher, mas agora aquele poço se transformou num lugar de honra daquela mulher. Uau, gente, eu preciso dizer uau de novo, né? Essa vai ser a live do usual. Alguém aqui está escrevendo: Jesus, fonte de água viva, isso mesmo. Vocês acho que gostaram da história, tá cheio de coraçãozinho aí, cheio, né, de gente hoje participando. Gente, muito obrigada. É isso aí. Quem quer comentar algum detalhe que você sabe da história que eu não falo aqui, porque são histórias ricas em detalhes, né? Então às vezes não dá para falar tudo. E antes da gente então finalizar essa linda história, eu quero dizer para vocês aqui alguma coisa que vocês pensem comigo um pouquinho, justamente nessas 2 palavras, poço e fonte. Até hoje, né, quando a gente fala de poço, ou quando a gente pensa em poço, poço é algo realmente que a gente imagina algo profundo, né, algo bem escondido, algo talvez escuro, né? Quando a gente vai expressar muitas vezes até uma situação que alguma pessoa está passando, a gente até muitas vezes se refere dizendo: fulano chegou no fundo do poço,
ou fulano está no fundo do poço. Então esse poço aqui, né? E realmente aquele poço representava a vergonha daquela mulher. Com certeza para ela ir todo dia lá sozinha era algo que emocionalmente mexia com aquela mulher. E já a fonte, né? A palavra fonte. Se a gente for aqui imaginar qual é a grande fonte natural de luz? O sol que brilha todo dia. Que fonte, né? O que a gente imagina? Abundância, muito, uma fonte inesgotável, né? Quando ele aparece, quando ele não resolve, né, nos abandonar por uma semana de chuva ou tempo nublado, mas aí está uma fonte, né, de energia, de luz natural, o sol. Talvez também a gente pensa em fonte, uma fonte de água, né? Uma fonte de água mineral. Uau, a gente consegue talvez imaginar, né? Uma água mineral, uma água vertendo, aquela água mineral ela é tratada, ela é engarrafada, ela chega na nossa casa abundantemente, né? Talvez uma fonte de água termal. Então você imagina aqui mesmo perto da nossa cidade, que é Erechim, tem, né, fontes de águas termais. Então a gente imagina aí águas termais vertendo de uma rocha, águas que fazem bem para a saúde, né? É uma fonte, né, que faz bem para a saúde. Então, exatamente assim, aquele poço que representava, então, a vergonha daquela mulher, depois que ela, né, pôde, então, se encontrar com Jesus, que é a fonte da água viva, né? Ela teve, então, aquele lugar de vergonha transformado num lugar de honra. E eu não sei aí se você, de alguma maneira, né, se identificou, talvez, com vários aí personagens que eu acabei mencionando, né? Os discípulos que chegaram, ficaram quietinhos, não questionaram o mestre porque ele estava conversando com a mulher. Talvez aquela multidão que desaforou a mulher, que não acreditou nela. Ou se você se identificou com a própria mulher, seja qual for o poço que você está vivendo hoje, qual for o que é o poço para você hoje. Pode ser a tua casa, a tua família, pode ser o teu trabalho, pode ser os teus amigos. Essa situação, o que é o poço hoje para você? O que é algo hoje que talvez te incomoda, te causa vergonha, algo que está te incomodando, tirando a tua paz? O que né? São os negócios, são o trabalho, o poço é o casamento. Então, que a gente possa, né, transformar isso através de Jesus. Essa mulher, ela se encontrou com Jesus e ela abriu o coração dela para Jesus. Ela não mentiu da situação dela para Jesus. Ela realmente recebeu essa fonte, né, inesgotável de água viva, uma água que veio purificá-la, limpá-la. E se Jesus, o Messias, estava ali conversando com ela e recebendo ela de braços abertos e perdoando ela, ela não deveria mais dar ouvidos às acusações de ninguém. Então, justamente que você consiga, mesmo se é aí dentro desse poço escuro, né, fundo que você está, né, clamar por Jesus, essa fonte de água viva. Então, Jesus vai te purificar, vai te limpar, vai te dar uma nova vida, literalmente. E talvez essas áreas que foram para ti, né, lugares de vergonha, de poço, Jesus vai te honrar na tua família, vai te honrar no teu casamento, vai te honrar no teu trabalho, vai te honrar no meio dos teus amigos, no meio dos negócios, assim como honrou essa mulher samaritana. E eu quero agradecer imensamente todo mundo que ficou aqui até agora. Olha aí, tem mais gente entrando. Eu me empolguei aqui na história, quase nem mais, né? Dei boas-vindas aí para todo mundo que foi chegando. Eu tô vendo que a Anice também tá aí, né? Que tem mais gente aí. É algum sobrenome Erk, então deve ser parente. A Adri deve ter compartilhado aí. Isso aí, vamos compartilhar com as amigas, com os amigos, com a família. A partir de amanhã também cedinho tá no YouTube. E eu quero agradecer imensamente o carinho de vocês, a participação de vocês. Espero que tenham gostado da história de hoje, dessa personagem, a mulher samaritana, que para mim realmente
É uma das histórias mais incríveis que envolve mulher na Bíblia, onde o próprio Jesus se revela como Messias pela primeira vez nesse cenário aí, né? E que realmente vocês tenham gostado dessa história também. Então, um beijo para vocês, boa noite, não faço ideia que horas são, nem vou arriscar olhar, gente, só vou dizer beijo, tchau, até terça-feira que vem, tchau, tchau.